E aí pessoal, salve tropinha, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo e estou de volta trazendo mais um vídeo sobre o jogo Evony. Tropa, no vídeo anterior eu falei sobre quais os equipamentos devem ser forjados e equipados nos generais que estão nas subcidades. Para quem ainda não assistiu, vou deixar o link na descrição do canal. E hoje irei falar sobre quais livros e habilidades têm serventia para ser adicionados aos generais das cidades subordinadas. Então, aqui no rodapé, clicando nos três pontinhos, em seguida clica em generais, na barra que aparece na parte de cima da tela, onde tem aqui todos, militar, desenvolvimento, dever e cidade subordinada. Selecione cidade subordinada, abra a tela onde mostra todos os generais que você recrutou e que servem para liderar as cidades que você possui. Então, esses são os meus generais que eu tenho aqui recrutado na minha conta, que servem para cidades subordinadas. Alguns eles já estão adicionados às cidades subordinadas, esses que estão com o botão vermelho ao lado com o nome renunciar é porque eles já estão tomando conta das cidades subordinadas, já foram selecionados. Escolha um dos generais, clique sobre ele. No rodapé aparece melhorar, cultivar, capacidades e especialidades. Vamos selecionar capacidades. Então dá acesso a essa tela aqui, onde aparecem os livros militar, os livros de desenvolvimento e os livros de cidade subordinada. Os livros da aba militar são para ser equipados nos generais de ataque a PVP, SVS, também servem para atacar monstros, apesar que para ataque aos monstros existem livros específicos que trazem mais porcentagens de buffs e fica na aba de desenvolvimento. E os livros que realmente servem para ser equipados nos generais das subcidades ficam na aba de cidade subordinada, dos quais você vai escolher entre 5 opções. A primeira opção de livro é aumenta a taxa de relação entre mortes e sobreviventes das tropas da cidade subordinada em 1% quando o general for o presidente da Câmara. O segundo livro, a segunda opção é aumenta a velocidade de treino das tropas em 10% na cidade subordinada quando o general é o presidente da Câmara. A terceira opção aumenta a capacidade de treino em 15% na cidade subordinada quando o general é o presidente da Câmara. A quarta opção melhora a velocidade de produção de ouro em 15% na cidade subordinada quando o general é o presidente da Câmara. E a quinta opção aumenta a velocidade de construção em 15% na cidade subordinada quando o general é o presidente da Câmara. Daí você pode perguntar, Marcelo, eu posso equipar livros da parte militar nos generais que estão na cidade subordinada? A resposta é sim, você pode até equipar, porém eles vão ficar sem serventia, tá? Porque os livros da aba militar, como o próprio nome já diz, militar, eles são mais específicos para ser equipados nos generais que vão atacar, que vão sair de dentro do seu castelo em direção ao alvo e vão atacar o alvo, tá? Então pode ver aqui que os livros da aba militar, ele fala, vou pegar como exemplo aqui este livro aqui, ataque das tropas de longo alcance, nível 2, aumenta o ataque das tropas de longo alcance em 15% quando o general está a liderar o exército, ou seja, liderar o exército em direção ao alvo, tá? Então esses livros que estão na aba militar aqui são para ataque, seja ataque PVP, SVS e até mesmo para monstros. Embora que para atacar monstros existem livros específicos que ficam na aba de desenvolvimento e que trazem buffs até mais altos do que da aba militar. Por exemplo, vou pegar um livro aqui de nível 4 como exemplo, tá? Este livro aqui de tropas montadas, ele fala aumenta o ataque das tropas montadas em 45% quando o general estiver a liderar o exército no ataque contra monstros, tá? Esse livro aqui de nível 4 da aba de desenvolvimento.
Já o livro militar, que traz força para o ataque de tropas montadas, ele só aumenta em 25%. Aumenta o ataque das tropas montadas em 25% quando o general está a liderar o exército. Então o livro que está na aba militar aumenta o ataque das tropas montadas em 25% em direção a outros jogadores, tá? Já o livro de desenvolvimento ele aumenta em 45%, porém é só para monstros, tá? Não servem para atacar outros jogadores, ficaria inativo. E os livros específicos que servem para você colocar nos generais da cidade subordinada, fica na aba das cidades subordinadas. Não adianta você colocar um livro militar, porque ele vai ficar inativo, só serve para quando as tropas saem do castelo para atingir o alvo. Não adianta você colocar livros que são relacionados a desenvolvimento, porque os livros de desenvolvimento são para ataque a monstros e para coleta de recursos, tá? Velocidade também para monstros. Então, os livros que estão na aba de cidade subordinada são 5 opções que você tem para escolher entre eles, tá? Logo, quando as suas cidades subordinadas são conquistadas, elas não estão totalmente no nível máximo, então eu aconselho você colocar logo a princípio um livro que seja relacionado à velocidade de construção. No caso, esse livro de nível 1, ele fala aumenta a velocidade de construção em 15% na cidade subordinada quando o general é presidente da Câmara. Inclusive, esse general que está aqui na minha cidade subordinada, o David Farragut, eu consegui ele há pouco tempo, ele está sem nenhum livro, e eu vou adicionar esse livro aqui de construção. Assim, vai acelerar o processo de construção da minha cidade subordinada, tá? Outro livro aqui que tem como opção na aba de cidade subordinada é melhora a velocidade de produção de ouro em 15% na cidade subordinada quando o general é presidente da Câmara. Eu prefiro não selecionar esse livro porque ouro eu consigo bastante ouro participando do evento dos Vikings. Então eu dou preferência a colocar outro livro, tá? Tem aqui outra opção que aumenta a capacidade de treino das tropas em 15% na cidade subordinada quando o general é presidente da Câmara. Esse livro ele é bastante interessante porque quanto mais tropas você tiver na cidade subordinada, melhor vai ajudar na sua defesa, tá? Então eu vou estar selecionando esse livro aqui de aumenta a capacidade de treino em 15%, ele está no nível 1, tá? Tem essa outra opção aqui, aumenta a velocidade de treino das tropas em 10% na cidade subordinada quando o general é presidente da Câmara. E por último tem aumenta a taxa da relação entre mortes e sobreviventes das tropas na cidade subordinada em 1% quando o general for presidente da Câmara. Esse livro estando no nível 1. Então eu vou selecionar ele. Selecionei, aumenta a taxa de relação entre os mortos e sobreviventes. E também ficou o aumento de capacidade de treino das tropas. Então eu vou adicionar o de construção, velocidade de construção. Pronto, coloquei os 3 livros de nível 1. Um para velocidade de construção, o outro para capacidade de treino de tropas. E aumenta a taxa de relação entre mortos e sobreviventes das tropas de cidade subordinada em 1%. Agora vamos substituir esses livros de nível 1 que eu botei por nível 4. Que seja da mesma qualidade, tá? Então aqui aumenta a taxa de relação entre mortos e sobreviventes das tropas na cidade subordinada. O de nível 1 ele traz 1%, o de nível 4 é 5%. Então vou estar substituindo agora. Substituir. Temos aqui o de capacidade de treino de tropas, vou estar substituindo agora pelo de nível 4. Ele foi substituído e ele traz agora 45%. E por último, eu vou substituir o de velocidade de construção. E agora ele aumenta a velocidade de construção em 45% na cidade subordinada quando o general é o presidente da Câmara. Então pronto, os livros que são específicos para cidade subordinada, eles estão na aba de cidade subordinada, tá? Se você selecionar livros militares, praticamente o livro vai ficar inativo e não vai ter serventia. Então, entre as opções que tem na aba de cidade subordinada, eu dou preferência à velocidade de construção, à capacidade de treino de tropas e
aumenta a taxa de relação de mortes para sobreviventes das tropas na cidade subordinada. Futuramente, quando minha cidade subordinada atingir o nível 40, que é o nível máximo que chega, eu vou substituir o de velocidade de construção por velocidade de treino de tropas, tá? Então, tropinha, essa foi a dica de hoje relacionada a quais livros vocês devem estar equipando nos seus generais de cidades subordinadas. Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, falou e fui!